Capítulo 60 Planícies e Onian 3. Embora tentasse se misturar com pilhas de feno no topo, era quase certamente uma carruagem de mercador. Havia algo de estranho em um mercador escolher transportar feno como mercadoria, afinal, era bem caro gravar uma matriz mágica na carruagem. Ele é um contrabandista? De fato, havia alguns contrabandistas que agiam ilegalmente, fornecendo bens que eram considerados contrabando e adquiridos de cidades livres. Eles eram o cerne do que era conhecido como mercado negro. Armas, drogas, escravos, livros de magia, etc. Eles lidariam com qualquer coisa, desde que isso significasse lucro. Vale a pena investigar. Diferentemente do grupo de comerciantes de Erika, esses contrabandistas não teriam escrúpulos em lidar com todos os tipos de organizações criminosas. Era bem possível que eles estivessem de alguma forma conectados à rebelião. Vamos interceptar aquela carruagem. Wilk montou em seu cavalo e deu um chute em seus flancos. NIEIGH. O cavalo veloz soprava pela boca enquanto galopava. Ao ver o Wilk se aproximando em grande velocidade, os contrabandistas abandonaram a ação. Fomos descobertos. Rápido, velocidade máxima. O cocheiro chicoteava os cavalos freneticamente, mas a distância entre os dois continuava a diminuir. Finalmente, o cavalo veloz de Wilk chegou ao lado da carruagem. Uiriik. A adaga vampírica voou e cravou-se nas costelas do cocheiro. Kuruk. Quando o cocheiro caiu, a carruagem perdeu o condutor e começou a perder o controle. Vendo que não conseguiriam escapar, os guardas se viraram para olhar para o Wilk e então avançaram em sua direção. Seu filhote insolente. Como você ousa? Aos olhos desses guardas, o Wilk era apenas um filhote, ainda inexperiente. Um lapso fatal de julgamento. Esses caras não conseguiram reconhecer o veterano que estava diante deles e o resultado foi um final terrível. Urraahak. Kuruk. Vendo que seus guardas eram inúteis, os olhos dos contrabandistas se arregalaram de preocupação. Quem é ele? Este homem parecia mais um mercenário do que um cavaleiro servindo ao Conde Huntington. Um jovem de cabelos ruivos. Embora não conseguisse reconhecê-lo, os contrabandistas decidiram fugir, pois sabiam que seu oponente era muito habilidoso e que não conseguiriam vencê-lo. Sim. É claro que isso era apenas uma ilusão deles. Após convocar Irene para tomar o lugar do cocheiro, o Wilk perseguiu a toda velocidade. Não demorou muito para que ele o alcançasse, brandindo grandia e fazendo algumas cabeças voarem. Por favor, me poupe. O único sobrevivente implorou desesperadamente por sua vida. O Wilk o agarrou pelo pescoço e o puxou para fora do cavalo. O que vocês estão carregando na carruagem? Que? O homem hesitou em responder, pois tinha uma expressão estranha. Naturalmente, ele estava preocupado em ser rotulado como um criminoso. No entanto, ele tinha coisas piores com que se preocupar naquele momento. Se você não responder agora, você vai se arrepender. Quando o Wilk lhe mostrou sua adaga vampírica, o sangue sumiu de seu rosto. Nós transportamos escravos. Se você quiser, eles são todos seus. Por favor, tenha misericórdia. O homem caiu de joelhos enquanto abaixava a cabeça. O Wilk sinalizou para Ung Sang-hun lidar com ele enquanto ia inspecionar a carruagem. É algum tipo de magia de ocultação? Ele tinha certeza de que não conseguia ouvir nenhum som vindo de dentro. Ainda podia ser uma armadilha, então eles primeiro fizeram Undine desfazer a matriz mágica. Deve estar tudo bem agora. Embora ela fosse um espírito da água, eles sempre pensariam nela como uma aventureira como eles. Ela estava atualmente seguindo a rota de uma maga de limpeza. Tudo devido a Songana ter entrado em um contrato com ela, o que lhe permitiu obter um corpo físico. Fique de olho. Deixando o grupo para trás, o Wilk foi em frente para abrir as portas. Ao olhar para dentro, sua testa começou a vincar. São apenas crianças. Para ser mais preciso, todas eram garotas jovens, então seu destino não era difícil de entender. A primeira parada era uma cidade livre, e depois algum local remoto onde seriam vendidas como escravas sexuais. Havia alguns nobres com certos gostos peculiares que pagavam um bom dinheiro por essas jovens. Por favor, não me bata. Não vou pedir mais comida. As crianças vestidas em trapos recuaram de medo enquanto imploravam por sua misericórdia. O Wilk alcançou uma garota de cabelos castanhos que estava sentada mais perto dele. Venha aqui um pouco. Ok. A garota de cabelos castanhos tremeu visivelmente enquanto estendia a mão e segurava a dele. Uma aparência magra, claramente ela não tinha comido até se fartar. O Wilk acariciou sua cabeça para tranquilizá-la.
De onde você vem? A província de Erutônia. Erutônia estava localizada logo ao sul de Ionia. Sem dúvida, ela havia sido sequestrada e agora estava indo em direção à cidade livre de Mídia. Qual é o nome da sua aldeia? Denber, mas já se foi. Alguns bandidos vieram e queimaram tudo. Mesmo que ela fosse libertada, ela não teria para onde ir agora que seus pais foram assassinados. Enquanto a garota de cabelos castanhos fungava, Ulk tirou uma maçã da bolsa. Aqui, pegue isso. Oh, obrigado. Ela estava tão faminta que mordeu a maçã na hora. Ulk falou com eles mais uma vez depois de dar uma maçã a cada uma das crianças. Vocês não serão vendidos como escravos. Realmente. Você será enviado para um grupo de comerciantes em uma cidade livre, onde será solicitado a fazer algumas tarefas domésticas. Erika não trataria mal esses órfãos. Pelo menos ele nunca disse que eles não seriam tratados como escravos sexuais. Após fechar a porta da carruagem, Ulk se virou para o homem de meia-idade. Com quem você estava lidando do lado do Conde Huntington? Ah, era o Sr. Andrew. André era um vassalo de posição bastante elevada na comitiva do conde, no entanto, parecia que ele tinha participação no contrabando de órfãos das planícies jônicas. E os clãs? Certamente algumas dessas pessoas que andam por aí com relógios como esses também foram seus clientes, certo? Quando Ulk lhe mostrou seu relógio de aventureiro, o homem de meia-idade assentiu freneticamente. Sim, eu ia vender algumas informações para eles. Os últimos desenvolvimentos de Ionia, bem como quaisquer fraquezas militares. Como eles estavam procurando aprender o máximo de informações possível, o clã HW Arang fez uso dos muitos contrabandistas espalhados pelo reino. Esses contrabandistas conseguiam facilmente obter todo tipo de informação por meio de seus diversos contatos e clientes. O clã HW Arang. Quando Ulk ouviu o que o homem de meia-idade disse, ele olhou para o céu. Era um nome que ele tinha visto muitas vezes no ranking do clã. Ainda assim, como no passado eles tinham estado muito distantes, ele nunca teve a oportunidade de enfrentá-los. Quando Isaac assumiu o poder, seu clã já havia sido dissolvido. Você terá que vir comigo por enquanto. Agora que um traidor em seu círculo havia sido descoberto, era hora de ter uma conversa cara a cara com o conde. Depois de deixar o homem inconsciente e colocá-lo no banco de trás, o Ulk virou a cabeça. O conde Huntington ficou furioso ao saber da intenção dos nobres de se revoltarem. Já fazia um ano que o príncipe herdeiro, John, havia assumido o trono. Ele sabia que as disputas pelo poder haviam se intensificado após a morte do rei Frey, mas não esperava que estivessem mirando o trono. Eu estava errado em julgar mal Sir Andrew. Huntington suspirou enquanto olhava pela janela. Ele era um espadachim talentoso, mas traiu seu próprio senhor, chegando a conspirar contra ele. Ele depositou sua fé na pessoa errada. Eu mesmo o capturarei e o trarei aqui. O Ulk, que estava olhando para o mapa de Ionia, mencionou. Um lutador menos habilidoso poderia falhar, então era melhor ter certeza. Eu apreciaria. Não há muitos que poderiam vencer Sir Andrew em uma luta. Se fosse um duelo justo, mesmo o comandante dos cavaleiros, Gilbert, não necessariamente conseguiria vencer. Se o Ulk não saísse e lidasse com ele, as coisas poderiam se tornar mais complicadas. Aceitarei uma recompensa em ouro. Custaria dinheiro para enviar as meninas até Landium, e todos os preparativos já estavam em andamento. Não havia nem necessidade de ele enviar uma carta, porque ele ainda tinha membros de seu clã hospedados em Landium. Eles poderiam simplesmente trocar mensagens pelo anel da unidade. É bastante surpreendente para mim que você se importe tanto com essas crianças que não têm futuro. O conde Huntington estava começando a ter uma opinião ainda melhor de Ulk. O desaparecimento de Mikhailovich foi facilmente resolvido e, apesar de sua aparência, ele parecia bastante justo. Ele queria lhe oferecer uma posição como cavaleiro sênior, mas o momento não era o certo. Pela paz no reino do Reno. O Ulk não podia ignorar a situação dessas pobres garotas, já que este era o reino que ele logo governaria. Os nativos do continente Eif envelheceriam na mesma velocidade que os humanos na Terra, até os 20 anos. Depois disso, eles envelheceriam muito lentamente, o que significava que poderiam continuar a trabalhar em suas respectivas profissões por muito tempo. Em outras palavras, essas meninas representavam ativos humanos valiosos. Preciso criar um lugar onde todos possam prosperar. Mesmo que ele não pudesse abolir o atual sistema de classes, o ato de aldeias serem saqueadas e queimadas tinha que ser interrompido. Se a segurança do povo não fosse garantida, a longo prazo o poder do reino diminuiria.
Não há dúvida de que Jon está se sentindo sobrecarregado agora. Ele era muito jovem para suportar o fardo de um rei. Mesmo que conseguisse sobreviver, ele nunca seria considerado um rei sábio. Ao contrário de Frey, que era conhecido como o rei honorável, sua personalidade não era tão boa assim. No passado, sua falha em acabar com a rebelião dos nobres estava diretamente ligada à sua falta de empatia humana como rei. Seria melhor permitir que ele fosse envenenado pelo Conde Ludwig. Não sei se o rei Jon já está ciente dessa traição. Ele tem que reunir os soldados imediatamente e matar esses traidores. Para que uma carta secreta seja enviada ao rei, tem que ser alguém confiável e familiarizado com a política da capital. De qualquer forma, tudo seria em vão, mas o Wilk não queria estourar a bolha do conde. Seria problemático se ele se sentisse culpado e caísse em depressão. Por enquanto, tudo o que ele tinha que fazer era dar tudo de si para proteger a colheita de grãos de Ionia. Preciso encontrar uma maneira antes que todo este reino se torne um enorme campo de batalha. O Conde Huntington, por sua vez, queria que os outros nobres sofressem devido à sua ganância. O Wilk então partiu, deixando o nervoso conde para trás. Ele disse que se encontrariam perto do moinho de água. Foi lá que ele soube que Andrew se encontraria com os contrabandistas. O trigo era o principal produto do Reino do Reno, então havia muitos moinhos de água ao longo do rio para moê-lo e transformá-lo em farinha. Depois de confiar a guarda dos contrabandistas a de Sang-Hun, o Wilk foi para os arredores do território do conde. Um duelo mano a mano. No continente Eif, havia muitos indivíduos talentosos que eram autodidatas. Mesmo que ele tivesse se tornado muito forte, nunca era uma boa ideia subestimar os outros. Não demorou muito para encontrar um homem que estava relaxando na beira do rio. O Wilk caminhou até ele e desembainhou Grandia. Você é Andrew. Isso mesmo. Andrew sorriu enquanto olhava de volta para o Wilk. Ele pensou que o jovem de cabelo vermelho parado diante dele era o contrabandista que ele estava prestes a encontrar. Eu desafio você para um duelo. Porque eu não vejo você jogando sua manopla, eu acho que você não é um cavaleiro. Não parece que você é a pessoa que eu estava esperando para conhecer também. A etiqueta cavalheiresca exigia que alguém jogasse sua manopla ao desafiar outro para um duelo. Se o oponente a pegasse, significava que ele aceitou o desafio. Andrew ficou irritado porque a etiqueta não foi seguida, mas, por outro lado, ele também esperava que esse encontro secreto tivesse ocorrido sem problemas. Você tem medo de me encarar? De jeito nenhum. Eu poderia ter alguma apreensão se fosse Gilbert, mas não tenho o mínimo medo de um Zé Ninguém como você. Andrew respondeu e desembainhou sua espada longa. Seu rosto se contorceu em uma expressão desagradável. O simples fato de outra pessoa ter aparecido no local de encontro secreto significava que algo já havia dado errado. Provavelmente o contrabandista foi pego. Eles deixaram muitas pontas soltas, então não foi tão surpreendente que eles tenham sido descobertos. Ainda assim, foi uma reviravolta infeliz, já que eles estavam quase prontos para a guerra surpresa. Teria sido fácil matar o Conde Huntington se eles tivessem passado despercebidos por mais alguns dias. Enquanto Andrew estalava a língua, ele defendeu o golpe de Wilk. Calangue. Sua expressão mudou para surpresa. Ele é realmente muito habilidoso. Ele sabia que não poderia ser alguém comum, já que o havia procurado por conta própria. Embora sua esgrima fosse impecável, era sua presença que se destacava. Uma energia viva que, ao ser encontrada, lhe dava uma sensação estranha, que instintivamente o fazia recuar. Andrew ficou nervoso ao experimentar tal sentimento pela primeira vez. Que diabos é você? Apenas um mercenário comum. Uma mentira totalmente inacreditável. Ele deve ser o segundo mais forte entre os cavaleiros do Conde Huntington. Não havia muitas pessoas que pudessem fazê-lo sentir medo. Preciso dar tudo de mim. Havia uma técnica que ele ainda não tinha mostrado. Enquanto ele trocava golpes com o Wilk, os olhos de Andrew se estreitaram. Ele levantou a espada para atacar mais uma vez. Xaa! No entanto, ele desapareceu de vista, deixando para trás nada além de uma imagem residual. Desaparecendo nas sombras, ele desapareceu do campo de visão de Wilk. Sucesso! Andrew, que tinha acabado de aparecer atrás de Wilk, tinha um sorriso vitorioso. Passo da sombra. A única pessoa que ele não seria capaz de pegar desprevenido e matar com essa técnica era Joshua, o espadachim das sombras, e seu professor. Era uma habilidade secreta que ele nunca havia demonstrado nem mesmo ao comandante dos cavaleiros, Gilbert. Por estar confiante nessa habilidade, Andrew nunca duvidou que alcançaria a vitória enquanto mirava no pescoço de Wilk. É muito lento. Uma voz fria veio de trás dele.
Hu! Andrew se virou com uma expressão de choque, apenas para ver o Wilk parado atrás dele. Espera, o quê? Ele nem o viu se mover. Ele percebeu que as artes de desaparecimento de Wilk eram uma habilidade de nível mais alto do que seu próprio passo das sombras. Puck! Seu punho acertou o rosto de Andrew. Quando ele caiu no chão com um gemido, o Wilk chutou sua espada longa para longe. Você terá que vir comigo um pouco. Uma diferença avassaladora em força. Levou menos de um minuto para ele ficar desarmado e indefeso. Mesmo demorando tanto tempo foi só porque o Wilk não deu tudo de si. Uma derrota completa. Mesmo que ele tentasse novamente, o resultado seria o mesmo. O homem que estava diante dele já havia alcançado o pico, um lugar que ele nunca alcançaria em toda a sua vida. Só de pensar nisso ele perdeu todo o seu espírito de luta. André tremeu de medo ao vê-lo.